Amém, igreja? Amém, igreja? Cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. E algo que eu queria deixar aqui. Aleluia. Amém? Quem trouxe a sua Bíblia, abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Amém? E a palavra do Senhor diz assim: não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Pode tomar seu assento glorificando a Deus. Fico muito feliz de poder trazer a palavra a todos os irmãos nesse encontro de jovens. E eu gostaria que todo mundo fixasse os olhos em mim, não por causa de mim, mas por causa da mensagem, para que você absorva o máximo possível da mensagem e coloque em prática na sua vida. O versículo agora nós lemos, Paulo fala que somos templos de Deus, que a gente é morado pelo Espírito. E antes ele tinha falado que havia um alicerce, e esse alicerce era Jesus, e qual a gente deveria construir as nossas obras. E se a gente for aprofundar um pouco e tentar entender como que a gente passou a ser templo, a gente chega em João, onde Jesus chega no templo e vê um povo lá fazendo de comércio o templo de Deus, a casa de Deus. Jesus chega, pega o chicote e começa no lombo de cada um. Não faça da casa de Deus comércio. Não faça da casa de Deus aquilo que você quer fazer, porque a casa de Deus é santa. A casa de Deus é um lugar santo. E o povo estava achando que era uma bagunça, era uma brincadeira. E se a gente for entender, quando Moisés e o povo estão lá no deserto, o povo não podia se chegar a Deus. Então é construído um tabernáculo, onde eu começo a entrar em 3 incisões. Do Antigo Testamento, Novo Testamento, e vós sois templos do Espírito Santo. E quais são essas incisões? Sacrifício, santidade e ser cheio. Porque no Antigo Testamento, quando o povo pecava, era ser oferecido um sacrifício, seja ele de um cordeiro, e quem não podia dar um cordeiro, dava uma ovelha, e assim ia diminuindo, 2 pombinhas, até mesmo do trigo que o povo comia. Ou seja, Deus sempre dava uma oportunidade para o povo de se arrepender daquilo que fez. O povo corrompido, o povo que se pecava, o povo que se lançava na mão do pecado, tinha uma oportunidade. Só que era muito mais fácil do que hoje. Por quê? Eu pequei contra Deus, eu vou lá e ofereço um sacrifício de outra vida, não sendo a minha. Eu ofereço um animal por causa do meu pecado. E no Novo Testamento, Paulo, muito bem, impulsionado pelo Espírito Santo, insere esse pensamento em nós. Naquele tempo, era-se oferecido um animal, era-se oferecido outra vida. Agora, no Novo Testamento, quando a gente passou a ser templo de Deus, é o teu corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus. Não é mais uma vida de lá para salvar o teu pecado, para te livrar do teu pecado. É a sua própria vida diante de Deus. É a sua própria vida colocada ali numa bandeja falando: Deus, eu errei, eu pequei, me perdoa. É a sua própria carne para pagar o seu pecado. É como a gente oferece o nosso sacrifício. E a segunda incisão, que é a santidade. Se a gente for ver no Antigo Testamento, não era qualquer um que poderia oferecer um sacrifício. Era o sacerdote. O sacerdote pegava, oferecia o sacrifício pelo povo, ao qual o povo não podia fazer isso. Só que Jesus desceu na terra, morreu na cruz, verteu o seu sangue, e agora a gente é sacerdote, a gente pode oferecer sacrifício. Jesus abriu esse caminho para a gente poder se chegar a Deus, pelo fato de Jesus ter se entregado por nós. E muitas das vezes, até mesmo no Antigo Testamento, o povo esqueceu disso. Se a gente for ver, Ofni e Finéias fazia tudo o que tinha para fazer de errado, depois ia lá no caldeirão, metia o garfo e pegava da oferta que era para Deus e falava: primeiro para nós, depois a gente entrega alguma coisa para Deus. Perderam o rumo de santidade a ponto de se deitar com mulheres e depois ir lá e
sacrifício, o povo olha aquilo e fala: eu não quero mais ofertar a Deus, porque lá tem uma raça que toda vez que eu vou lá ofertar a Deus, toma para ele. E nos dias de hoje, quantos aí fora estão se corrompendo por causa disso? Quantos jovens se corrompem por causa disso? Ah não, mas é só uma dose, é só um traguinho, é só uma oportunidade, depois eu volto, não tem problema nenhum. É só ir lá fazer errado, eu chego na igreja, eu dobro os dois joelhinhos e falo: me perdoa, Deus. Quer subir no altar de qualquer jeito, quer pregar de qualquer jeito, quer cantar de qualquer jeito, quer fazer a obra de Deus de qualquer jeito. Eu já deixo um recado de Deus: não faça as coisas de Deus como se fosse feita para você. Para você, você faz de qualquer jeito, agora para Deus tem que ser perfeito. Porque Jesus não entregou algo simples para você. Jesus não entregou nada simples por causa da minha vida ou para a vida de cada um. Ele entregou a sua própria vida. Ele entregou aquilo que ele tinha de mais precioso, que era a sua própria vida. Aí gente quer brincar com o evangelho, pega a palavra e fala: não, é só pregar, não tem problema nenhum, sobe de qualquer jeito em cima do altar. Porque tem igreja lá fora que entra do jeito que está e sai do mesmo jeito, porque a palavra não alimenta. Não há santidade em cima do altar. Os louvores não preenchem a alma, porque não há santidade. Os louvores não tocam o coração, porque não há santidade. E está virando uma bagunça, onde igrejas que eram para ser templo, igrejas que eram para ser referência, está virando mais um show. Ah, é qualquer coisa, é para Deus. A gente faz do jeito que a gente ia fazer uma festa para o mundo. Se é para Deus, a gente tem que oferecer o melhor, porque o que Ele entregou para a gente não merecia. O que a gente merecia era o inferno. O que a gente merecia era ser jogado na lata do inferno. Só que Jesus desceu e falou assim: já que vocês estavam indo para o inferno, eu abro outra porta desse lado. Aquela porta é larga, pode fazer o que você quiser, mas você vai para o inferno. Essa é estreita. Abandona o teu pecado, abandona esse casamento que não é teu, abandona o marido dos outros, para de adulterar, para de roubar e entra na porta estreita. Porque na porta estreita não dá para passar com o pecado nas costas. Ou você tira o pecado, ou tu entra na larga e vai para o inferno. Ou você se aperta, se amassa para poder entrar no reino de Deus, ou você deixa do jeito que está e vai para o inferno. E nessas decisões a gente percebe que primeiro é o sacrifício, depois a santidade. Porque o sacrifício é o começo da santidade. Quando eu começo a oferecer minha vida e falar: Deus, eu não quero errar mais, eu não quero mais me afundar nesse pecado, eu não quero mais cometer aquilo que eu cometia. Deus, eu entrego meu corpo como sacrifício. Aí começa a santidade, onde a gente começa a se dedicar mais para Deus. E quando a Bíblia diz é pecado, é pecado. Quando a Bíblia diz é errado, é errado. Ah, mas a minha opinião é que eu posso fazer desse jeito. Quando a Bíblia entra na frente, a tua opinião não tem importância nenhuma. Quando a Bíblia está no comando, a tua opinião não tem importância nenhuma. Ou faz o que Deus quer, ou pega e sai da igreja. Não tem jeito. Não dá para viver uma vida dupla com Deus. Ou é santidade para entrar no reino, ou tu vive no pecado e vai para o inferno. Eu tenho que falar isso. Eu sei que está um culto gostoso, maravilhoso. Eu sei que a presença de Deus branda, mas é necessário a igreja despertar dia após dia e entender o valor da santidade. Porque tem igrejas lá fora que falam: estamos cheios, mas quando você entra, você vê que está tudo morto. Está tudo morto. Não está nem quente nem frio. Está morto. E porque está morto, vomitar-te da minha boca. Então toma uma posição na sua vida. Ou você se posiciona como morto e já fica morto desse jeito, ou você se posiciona como crente fiel à palavra e luta cada dia mais contra a tua carne para viver uma vida com Deus. Porque a vida na terra é só uma passagem, mas a vida com Deus é eterna. Porque a vida aqui na terra é 80, 100 anos no máximo e uma eternidade. Quem pode contar uma eternidade? E ainda a Bíblia diz: Ele é Deus de eternidade a eternidade. Tu já imaginou o quanto tempo Deus é Deus e qual que é o poder de Deus? Quem pode medir Deus? Quem pode chegar na igreja e falar assim: não, Deus é o que eu acho que Ele tem que ser, Deus só se manifesta da forma que eu quero. Chega na igreja: não, Deus só fala comigo se a mensagem tiver muito estudo, tiver uma emboleira explicando tudo. Isso
Se eu te falar que na palavra simples Deus habita ali, se eu te falar que no louvor simples, fora do tom, Deus está ali, porque mais importante daquilo que eu falo é a vida que eu levo diante do altar. Mais importante daquilo que sai da minha boca, falar, eu profetizo, eu entrego, Deus cura, Deus faz. Como que está minha vida diante do altar de Deus? Será que eu estou sacrificando? Será que eu estou renunciando a minha carne? Será que eu estou pegando todo dia a minha carne e falando, eu não vou dar prazer para a minha carne, mas eu vou dar prazer ao Espírito Santo? Não sabeis vós que sois templos do Espírito Santo? Não sabeis vós que sois templos do Espírito Santo? Pensa com calma. Olha o nível de importância dessa palavra. Porque Jesus desceu na terra como homem, viveu como homem, se afastou do pecado, viveu uma vida reta, se entregou na cruz. E ainda o povo fala, não, porque é filho de Deus, porque é Jesus. Até Jesus, sendo Jesus, entendia o poder da oração, do jejum, santificação, de viver uma vida íntima com Deus. Se o próprio Jesus fazia isso, o que diria eu? Quem sou eu para ser maior do que Jesus? Porque quando a gente estava largado no pecado, estava fundado na coisa errada, o único que olhou para você como amigo, como pai, como protetor, foi Deus. Não foi amiguinho, não foi colega de escola, não foi amigo de balada que olhou para você e falou assim, não, eu te ajudo a levantar. Não, foi Deus que foi lá no pecado, pegou na tua mão e falou assim, hoje começa uma nova história na tua vida. E Jesus instituiu cada um que está dentro da igreja como templo. Você não é qualquer coisa. Se alguém te falou, você é qualquer coisa, não acredita não. Você é um acidente que aconteceu, não acredita não. Você é algo que deu errado, aconteceu, não acredita não. Você nasceu todo errado, não acredita não. Porque Deus te olhou e falou assim, achei preciosidade em tudo. Eu achei valor em tudo. Onde o mundo olhava para você de qualquer jeito, Deus olhou com um amor tão grande que te salvou, te purificou e te trouxe para dentro da igreja, porque Ele te ama. Porque o que foi usado na cruz para te salvar não foi dor, não foi força, não foi obrigação, não, foi amor. Deus te julgou porque Ele te ama. Deus te ama tanto que Ele não te pega só do pecado e te tira dele. Deus te ama tanto que Ele não só te livra do acidente. Deus te ama tanto que não só tem uma nova história para ti, mas Ele te ama tanto que te fez tempo para carregar a presença dele. E tanta gente lá fora que está vazia, que está sofrendo com depressão, angústia, sofrendo com o mais terrível dor desse século, a depressão, que quando chega em casa fala, não consigo mais caminhar, eu vou largar minha fé, eu vou desistir. Quantas das vezes eu mesmo me encontrei nessa situação de chegar na igreja desanimado, falando, Deus, fala comigo, Deus, entra lá, Deus, cura minha família, renova minha história. Quantas vezes a gente se pega desanimado. Só que aqui a gente entra no último ponto, o ser cheio. Porque Deus não te chamou só para ser tempo, Ele te chamou para ser cheio. Porque antigamente o povo não podia alcançar Deus. Deus descia com a glória no tabernáculo e livrava o pecado. No templo de Salomão, Salomão orou. Foi uma oração tão poderosa que a glória de Deus desceu e o povo não conseguia ficar de pé diante da glória. Quando Elias está enfrentando os profetas de Baal, Elias ora, o fogo desce. Só que os profetas antes de Baal estão lá pulando, sapateando, falando, não, Baal está aqui, Baal está aqui. Resumo, não aconteceu nada. Elias olhou para o céu e falou, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, eu sei que eu não posso nada, mas o Senhor pode. Manda fogo. E o fogo desceu. E quando a gente passou a ser tempo, a gente também foi chamado para ser cheio. Aonde? Atos 2. Que o Espírito Santo desceu e tomou a casa onde estavam sentados. E todos foram cheios. O que eu acho interessante disso é que todos foram cheios. Não foi só da metade para lá. Não foi só da metade para cá. Quando a Bíblia fala todos, é da porta ao altar, de uma ponta até a outra. Todo mundo saiu cheio da presença de Deus. Porque onde a presença de Deus está, não tem lugar para o pecado. Onde o Espírito Santo se encontra, não tem tempo para pecar. Quando a gente está envolvido na obra de Deus, a gente não pensa em coisa errada. Porque quando a gente fala assim, eu vou desviar, o Espírito Santo pega e fala, não é esse caminho que eu projetei para você. Não é esse caminho que eu quero para você. O alerta que eu trago à igreja,
sede cheios do Espírito Santo, dia após dia, noite após noite. Se for possível, busca de madrugada. Se for possível, busca de manhã, na hora do serviço, na hora que você não estiver fazendo nada. Ao invés de pegar o celular na mão, dobra o joelho e fala: Deus, me enche, me enche. Eu preciso prosseguir, eu preciso seguir em diante, eu preciso renovar a minha fé. E como foi dito aqui já, Deus tem algo para tratar com pessoas aqui, porque quantas das vezes a gente se pega longe de Deus e perto do pecado. Como eu ouvi muito bem o meu pastor pregando, ele falou: o pecado nos separa de Deus, então a santidade nos leva para perto de Deus. O segredo sempre foi sacrificar a minha carne para viver a santidade, para ser cheio do Espírito Santo. Nunca foi viver uma vida dupla com Deus. Sempre foi buscar Deus como se fosse a única coisa que a gente tivesse para fazer. Você quer ver seu casamento dar certo? Você quer ter uma vida cheia? Você quer ver problemas ser solucionados? Você quer ver dar tudo certo na sua vida? Eu tenho um segredo dentro da Bíblia: cheios do Espírito Santo. Sede cheios. Experimenta ser cheio de Deus. Experimenta ser cheio do Espírito Santo. Porque ser cheio do Espírito Santo não é só chegar aqui no culto, não é só entrar da porta da igreja para dentro e falar: estou cheio, sapatear no poder da glória de Deus. O problema é quando sai da porta para fora. E aí, tu é cheio de Deus? Está cheio da presença de Deus? Está transbordando o Espírito Santo como tu grita dentro da igreja? Porque o mistério nunca foi ser cheio dentro da igreja. O mistério sempre é lá fora. Quando você encontra uma dificuldade, tu é cheio de Deus ou está vazio? Quando tem algo dando errado, tu é cheio de Deus ou está vazio? Quando o pecado te afronta, tu é cheio de Deus ou está vazio? Porque ser crente, ser cristão dentro da igreja é muito fácil. Colocou a roupa, pegou a Bíblia, chegou aqui, estou cheio, estou transbordando. Aí quando chega lá fora, quando está com o celular no escondido, quando está com a tela do computador na cara, quando está com aquela pessoa, fala assim: não tem problema, é só mais um pecado, Deus me perdoa. Depois é só dobrar a joelhinha e falar: Deus me perdoa. Perdão de Deus não é só um remorso na hora, é um perdão que você pede a Deus e fala assim: eu não vou voltar lá. E quando se apresenta aquela dificuldade, você fala assim: eu estou igual José no Egito, eu estou fugindo dela, eu estou correndo do pecado, porque o pecado me afasta do meu Deus, e eu quero viver uma vida com Deus. O que Deus tem para a sua vida é muito maior daquilo que você pode pensar. O que Deus tem para fazer na tua vida é muito maior daquilo que você imagina que Ele quer fazer. Você quer um segredo? Eu falo da minha própria vida: busque a Deus, busque a Deus. É o único recado que eu tenho para entregar no seu coração. Seja cheio, porque vaso vazio não serve para nada. Vaso vazio não serve, não adianta. Eu sou vaso, mas está cheio? Não, está vazio. Tem que estar cheio de Deus até transbordar, a ponto de você olhar para alguém e falar assim: eu estou tão cheio de Deus que se você conversar comigo, Deus pode te encher, porque eu estou transbordando da presença de Deus. Porque quem é cheio tem para ele, quem transborda tem para os outros. Crente que é crente verdadeiro, que está na palavra e fala assim: eu sou cristão, sou de Deus, não pode ser cheio para o egoísmo crescer, tem que ser cheio para alcançar vidas. Porque ovelha gera ovelha, a gente tem que gerar mais vidas, e os tempos estão findando, Jesus vai voltar. E se a gente não estiver cheio, lamento lhe informar, mas vai ficar. Quem está cheio sobe com o Espírito Santo, quem está vazio fica na terra. Quem está cheio vai ver o Rei da Glória, quem não está vai ficar aqui e vai sofrer. Quem subir vai ver Jesus como Ele realmente é. Agora quem ficou aqui não vai nem poder imaginar como que Jesus é, porque vai ser tanta dor, tanta sofrência. Eu quero perguntar à igreja: tu tem que ser enchido do quê? Tem que ser enchido de Deus. Eu não vou falar o pecado, mas isso aqui responde a pergunta: tem sido cheio de Deus ou disso daqui? Tem buscado a Deus nas madrugadas ou tem buscado ao pecado nas madrugadas? Tem renunciado nas madrugadas? Tem dito não ao pecado ou sim ao pecado e não a Deus? Tem buscado a Deus verdadeiramente?
Porque Deus já te limpou do pecado, te fez templo, está te dando a chance de ser cheio da presença de Deus. E tu ainda fica na casa de Deus falando assim: se não me der oportunidade, eu não vou fazer nada. Se não me der microfone, eu não faço nada. Se eu não tiver cargo lá em cima, eu não vou fazer nada. Se o meu nome não aparecer, eu não vou fazer nada. Se tu não faz no secreto, não cria uma raiz, vai querer aparecer para quê? Porque árvore sem raiz cai. Agora, árvore com raiz na palavra de Deus pode vir vento, tempestade, que está lá firme na presença de Deus. Porque árvore com raiz suporta o processo. Árvore sem raiz, qualquer vento leva. Crente cheio da unção recebe de Deus e suporta o processo. Crente vazio, a primeira tempestade, a primeira olhada de rabo de zóio do irmão, fala: eu vou sair da igreja, eu vou desistir, eu vou largar a mão de ser crente. Igreja, todos sede cheios de Deus, sede cheios do Espírito Santo de Deus. Procure ser cheio de Deus todos os dias na sua vida. E para finalizar essa mensagem, eu lanço essa palavra. Se tu quer um renovo da parte de Deus, se tu quer viver o que Deus tem para a sua vida, se você quer fazer a obra de Deus sem se importar com a opinião dos outros, se dedique a Deus e esqueça os outros. Espera nada de ninguém. Confie naquilo que Deus te entregou, mas acima disso, confie naquele que te chamou. Porque Deus não te chamou como covarde. Deus te chamou porque Ele tem uma obra muito grande na sua vida. Amém, igreja? Eu peço a toda a igreja que se coloque de pé. Eu peço a toda a igreja que feche seus olhos. Mantenha-se sincronizado com o Espírito de Deus. Se você quer sair daqui hoje transbordando da presença de Deus, tem um segredo: é buscar, é abrir a boca, é dar glória a Deus. Porque não é receber para ser cheio, é adorar para ser cheio. Não é falar: Deus me entrega, é adorar para poder ser cheio da presença de Deus. Eu convido a toda a igreja, feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração, e eu quero declarar algo. Você tem liberdade. Se Deus está te dando algo para entregar para uma pessoa, sai do seu lugar e entrega. Se Deus está te movendo a abraçar alguém, pode ir abraçar. Não fique preso na religiosidade. Não fique preso no padrão que o mundo quer para você. Não fique preso naquilo que o povo quer para você. Faça o que Deus mandou você fazer. Faça o que Deus chamou para fazer. Sede cheios de Deus e transborde o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo te mover nessa hora. Deixa o Espírito Santo tocar no seu coração nessa hora. Liberta aquela melhor adoração que você tem guardado. Porque eu tenho certeza que quem entrou daquela porta para aqui dentro hoje quer receber algo de Deus. Quem quer renovo de Deus vai receber renovo. Quem quer milagre vai receber milagre. Quem quer unção e autoridade vai receber unção e autoridade. Feche seus olhos. Quem sentir no coração de sair correndo, vir até a frente, não se incomode não. Somos todos filhos de Deus e estamos na presença do Pai. Feche seus olhos, comece a louvar a Deus, comece a engrandecer o nome de Deus. Se você quiser sair do seu lugar, vir até a frente para receber mais, esse é o segredo, é buscar a Deus para poder ser cheio, é buscar a Deus para poder transbordar. Amém? Feche seus olhos. Pai eterno de bondade, derrama sobre a tua igreja mais do teu azeite, mais do teu Espírito Santo. Traga renovo, milagre, cura, libertação, Pai. Tira tudo aquilo que o pecado colocou nessa vida. Arranca tudo aquilo que o pecado transformou nessa vida. Porque quem entrou aqui vai sair cheio de Deus e vai transbordar lá fora. Depressão cai por terra em nome de Jesus. Ansiedade cai por terra em nome de Jesus. Vazio na alma cai por terra em nome de Jesus. E tudo aquilo que Satanás amarrou na sua vida, hoje eu vim aqui para declarar: Deus desata todas as armas de Satanás. Deus desata todas as armas de Satanás. Porque está na Bíblia. E eu tenho autoridade de Deus para profetizar. Porque Deus vai levantar essa geração para fazer o impossível nessa terra. Para despertar essa igreja. Igreja do Senhor. Sede cheios, cheios, cheios de Deus.